estava na RBA e nessa época eu fazia reportagens especiais e recebi essa fita. Todo mundo se reuniu na sala para ver e rever várias vezes, porque no momento assim, a gente não acreditava que realmente tivesse, né, acontecido aquilo durante a missa, porque como estávamos envolvidos na missa, no que estava acontecendo, a gente não percebeu que ele apareceu, né, na missa. Ninguém ouviu, nem viu nada. Então eu recebi essa VHS e essa fonte mostrava justamente a cena do Cláudio Ronaldo na igreja, aparecendo na missa da avó. Em princípio eu achei estranho, disse, não, isso deve ser montagem. Procurei um colega que tinha uma produtora, o Rui, para ele verificar se tinha montagem. E ele disse, ok, Mariluz, não tem nenhum corte aqui, não tem edição. Salve meu povo, tudo bem? Hoje nós vamos falar do caso Cláudio Ronaldo, né? Em que seu espírito aparece numa missa celebrada pela sua família, né? Esse é um dos casos mais impressionantes, né, sobrenaturais que a gente tem notícia no mundo, né? Não é só no Brasil, né? Um espírito, né, que se vê nitidamente numa imagem de VHS no ano de 1994, beleza? Eu vou contar tudo direitinho depois da vinheta. Cláudio Ronaldo nasceu em 31 de dezembro de 1960 e ele era o segundo filho de um total de 5 filhos do casal Dirce e Donato, né? E a família inteira morava na cidade do Belém do Pará. Cláudio Ronaldo era conhecido por ser muito extrovertido, brincalhão, tinha muitas amizades, né? Ele era muito simpático e embora os seus pais tenham conseguido proporcionar uma vida acima da média, né, confortavelmente financeiramente falando, Cláudio ele não se interessou por concluir uma faculdade. Na época ele ingressou na aeronáutica, ele quis seguir uma carreira militar, né, quando ele completou 18 anos, mas ele ficou lá por pouco tempo e saiu de serviços militares recebendo um diploma de honra ao mérito, né, em março de 1980, quando ele tinha um pouco mais de 19 anos. E foi nesse período que ele começou a apresentar alguns sintomas estranhos, né, como uma coloração mais pálida que foi aumentando gradativamente e depois ficou mais agressivo, né, os sintomas, né, como por exemplo ele teve uma perda parcial da visão do olho esquerdo, né, teve dificuldades de locomoção, né, e alguns anos depois e após passar por vários e vários médicos ele foi diagnosticado com uma doença chamada anemia hemolítica, né, que é uma doença muito rara. Ele na época foi a 4ª pessoa do mundo inteiro a ter esse diagnóstico, né, e enfim, é uma anemia autoimune e até hoje não tem cura, tanto que a família dele teve que fazer frequentes viagens, né, de sair de Belém para São Paulo e Brasília procurar tratamentos, né, que melhorassem, né. E só que mesmo assim, né, como eu disse, ainda era um início ali, né, de descoberta dessa doença. A saúde dele foi deteriorando bastante, né, assim, ao longo dos anos, né. E em 1986, 6 anos depois da descoberta ali, né, dos sintomas, ele perdeu a visão por completo. Ele passou a se locomover apoiado nos ombros do pai ou de quem estivesse por perto. E ele mesmo com todo esse problema, pelo que tem os relatos, né, da família e amigos, ele nunca reclamou, ele sempre se manteve positivo, né, realmente parecia ser uma alma diferente, né. E aí em 1990, mais ou menos em agosto, o Cláudio ele teve uma dor de cabeça muito forte. E aí ele foi socorrido, ele foi para o hospital e a enfermeira aplicou uma medicação nele usada para tratamento de enxaqueca. Mas ela não sabia que esse remédio, e eu acredito que pouquíssimas pessoas saberiam, né, que esse remédio não poderia ser usado nesse caso específico dele por conta dessa anemia autoimune, né, que ele sofria, né, e ele acabou piorando muito, e no dia 16 de agosto, 2 dias depois
dessa ida dele ao hospital, ele acabou falecendo no dia 16 de agosto de 1990, com 29 anos de idade, o Cláudio Ronaldo veio falecer. Então ele foi velado na igreja Nossa Senhora Aparecida e foi enterrado no cemitério Santa Isabel, né? E cerca de 600 pessoas compareceram, né, no funeral dele, né? E os pais dele, né, a Dirce e o Donato, toda semana eles iam visitar o túmulo do filho. E numa dessas ocasiões, né, logo após a morte dele, os pais tinham pedido uma foto, né, para fazer uma arte ali para colocar na lápide. E aí tinha um jovem ali de uns 16, 17 anos que trabalhava no cemitério. E aí eles entregaram a foto pro menino. Quando entregou, o menino quase caiu para trás, né? E aí quando perguntaram o que era, ele falou: não, mas esse menino eu conheço ele. Toda vez que você entra no cemitério, ele tá apoiado no seu ombro, tal qual como ele fez, né, nesse todo período aí. Os pais do Cláudio eram católicos, né? E eles não acreditavam nessa coisa de espírito, de reencarnação e tudo mais. Só que quando eles olharam o menino ele tinha uma expressão tão de pavor, tão assustado, que era impossível ser mentira daquele menino. E aí eles começaram a ficar com essa pulga atrás da orelha, né, com isso, né, porque eles viram que o menino não mentia. 4 anos após, né, esse incidente aí do menino, né, que foi logo no 1990, no dia 17 de dezembro de 1994, a família do Cláudio Ronaldo ali realizou uma missa particular, só entrava pessoas da família, né? E era uma missa de aniversário para a avó materna do Cláudio, né, que completava 80 anos, e foi na igreja Nossa Senhora Aparecida, né, onde ele foi velado. E aí toda a família estava no evento, né, porque era uma ocasião muito especial, né? E aí foi filmado em VHS, aí eles gravaram tudo bem, tudo tal. E aí quando terminou a missa, eles enviaram a fita para uma loja especializada para poder converter e eles poderem assistirem depois. E alguns dias depois, o primo do Cláudio recebeu a filmagem. Quando ele assistiu pela primeira vez, ele bateu o olho e ele já pôde notar algo de diferente ali, né? No fundo, 2 pessoas se aproximaram e sentaram nos últimos bancos, e logo de cara ele reconheceu que um deles era Cláudio Ronaldo. Ele se assustou, ele pegou a fita e levou para a família, e aí não falou nada para ninguém. E aí ele não disse nada para ninguém, e toda vez que ele mandava essa fita aí pra galera, a galera já reconhecia que era o Cláudio Ronaldo, né? E o que intriga ali, como você pode ver, ó, eles vêm de repente, ó, são 2 pessoas, e ali parece que eles notam que podem ser vistos, e aí automaticamente eles sentam ali, né? E o mais curioso é que é instinto nosso, quando a gente tá, principalmente na igreja ali, que é o local que você tá mais concentrado, você tá mais quieto, passa alguém do seu lado, passa alguém atrás, é instinto do ser humano se virar para ver quem é que tá. E se vocês perceberem, eles destoam um pouco do todo ali. Eles sentam e tá todo mundo de pé, tá totalmente fora do contexto ali, né? E esse homem que tá com o Cláudio Ronaldo ali, ninguém o reconhece, né? E aí ele é interpretado como talvez um guia espiritual, né? E você vê que os dois, né, ficam ali sentados durante toda a celebração, né, toda a missa. Segundo a doutrina espírita, uma espécie de autorização, né, para visitar, né, para os espíritos visitarem os entes queridos, né, em terra, né, quando é uma celebração importante, uma data importante. E é isso que a família do Cláudio passou a acreditar, né, que tenha acontecido naquele dia. E lembrando que aqui eu não estou fazendo pregação de doutrina espírita. Aliás, quem conhecer mais do que eu pode comentar aqui, quem não acreditar também pode comentar, quem tem uma outra visão de uma outra doutrina, e tá tudo certo, tá bom? E como eu falei, né, que como o primo dele saiu levando para todo mundo da família para assistir sem falar nada, todo mundo foi reconhecendo o Cláudio ali no fundo, né? Todo mundo. E ninguém na hora ali notou uma presença diferente de alguém desconhecido ali. E você vê, como era uma missa particular, a igreja foi fechada para a família, não tinha ninguém ali de desconhecido.
eles viram uma pessoa que eles não reconheciam e na hora ninguém lembra de ter visto. É muito estranho, você tá numa festa em família, tem uma pessoa que você nunca viu e você não lembra de ter visto, né? E essa era a afirmação de todos eles, né? Não lembro de ter visto lá, não reconheço nas filmagens. E aí a família ficou intrigada, foi procurar uma resposta e enviou uma cópia para um padre chamado Oscar Quevedo, né? E aí a imagem, foi aí que a imagem explodiu, né? E foi enviada para várias emissoras, né? E na época foi enviada para uma repórter chamada Mariluz Coelho, que ela é evangélica. E naquela época ela falou, não, isso aí é montagem. E aí ela saiu mandando para todos os especialistas, né, de imagens que ela conhecia, os profissionais, e todos eles foram unânimes. Essa imagem, essa fita tá limpa, ela não foi editada, não foi mexida. E aí ela acabou acreditando, ela falou, não, então eu vou fazer essa matéria, porque não é possível. E ela fez a matéria e a matéria estourou. Ficou mais de 2 semanas passando incansavelmente no Pará, até que essa matéria foi alçada em rede nacional. E eu lembro de ter visto, na minha memória, se não me falha a memória, no programa do Ratinho, né? Tinha o Padre Quevedo, tinha aquela coisa toda lá. E aí essa história teve uma repercussão tão grande, né, quando chegou também em rede nacional, que ela foi parar na mídia internacional e foi analisada por vários especialistas, e todos afirmaram que de fato não tinha edição alguma, não tinha jogo de luz, não tinha truque nenhum. Eles não conseguiram identificar e também não conseguiram encontrar uma explicação plausível para a aparição daquelas 2 pessoas. E essas explicações aí, até hoje, né, não foram feitas. Como eles apareceram nessa missa do nada, né, ali como você vê, e o menino, né, no cemitério ter identificado ele, né, como acompanhando o pai. E aí os parentes ainda seguem afirmando que por anos o Cláudio ainda foi visitar a família, os familiares, né, sempre falam que teve algumas visitas ainda do Cláudio, né, e a família, ainda mesmo sendo católica, né, eles passaram a pesquisar sobre a doutrina espírita, né, porque foi um caso muito marcante, né, para eles, principalmente pelo fato do que o Cláudio ainda foi visitar alguns deles mesmo depois, né, dessa missa. E por conta de todo esse rebuliço aí que deu, o Cláudio ele passou a ser reconhecido como um santo popular também, né? O túmulo dele ainda é muito visitado, né, pelos moradores ali da capital. Tem placa de agradecimento por graça alcançada, né? Ele se tornou parte da cultura popular ali, né, de Belém. E esse é o caso de hoje, mano, um dos casos mais intrigantes mesmo que eu já vi, sobrenatural, né? E por conta da imagem, né? Sempre quando tem a imagem torna tudo mais fascinante, né, de ver. E aí, vocês acreditam nisso? Como é que é? Deixa o comentário de vocês aí. Semana que vem tem mais. Falou, fui!